a tua presença. Estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para exaltar o teu nome, te engrandecer. Seja entronizado no meio dos nossos louvores. E não possamos nessa noite exaltar o eu, exaltar nossas almas, mas que possamos exaltar o autor da vida, e que Jesus seja o centro da nossa adoração nessa noite. E quando levantarmos nossas mãos, seja sinal de rendição ao Senhor. E quando abrirmos nossos lábios e entoarmos canções que sejam agradáveis a Ti, com a alma suave, que o nosso sacrifício, nosso corpo, nosso eu seja oferecido no Teu altar nessa noite, Senhor. Pois não há outro, ó Deus, além de Ti, não há ninguém como Tu, Senhor.
Nos rendemos, Senhor Deus, à tua bondade. Nos rendemos, Senhor Deus, ao teu amor. Porque tu nos amaste primeiro, sacrificaste ali na cruz a tua vida por nós, Jesus. Para que hoje pudéssemos ser livres em ti, para adorar o Senhor. Porque através do teu sangue, Deus pode nos olhar. Deus pode nos olhar e nos ver limpos através do sangue do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Deus.
Pai, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Senhor, colocamos toda a nossa vida, toda a nossa esperança no Senhor. Colocamos, Senhor, tudo aquilo que nos pertence, nós entregamos a Ti, Senhor. Pai, nós fazemos isso nessa noite, nós declaramos, Senhor, essas verdades, porque nós dependemos de Ti, para Ti são todas as coisas. Nós queremos Te louvar nessa noite, Senhor, dizendo que tudo pertence a Ti, tudo aquilo que fazemos pertence a Ti. Por isso Te louvamos, Senhor, nessa noite, com todo o nosso coração, com o nosso corpo, com a nossa vida nessa noite, porque nós sabemos e entendemos que nós nos movimentamos, Pai, por causa de Ti, Jesus. Nós vivemos por causa de Ti, Senhor. Oh, Pai, nós Te agradecemos nessa noite, Pai.
Faz de novo neste lugar. Pai, nessa noite, só o fogo, a chama do fogo possa tocar as vidas, Senhor, possa tocar as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Ama-te mais uma vez, sim, faz de novo o teu povo. Ama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Que bom que você está aqui. Amém? E essa música, eu lembro de Atos 2, né, quando lá em Pentecostes o Espírito Santo veio. E ontem nós conversávamos numa reunião com pastores, com a liderança. Nós fizemos uma reunião ontem. E eu estava conversando justamente falando sobre isso, porque quando Jesus, ele estava subindo aos céus, quantas pessoas estavam lá? Jesus já havia ressuscitado, ficou um tempo aqui na terra ainda, e quando ele foi aos céus, 500 pessoas viram ele subir, amém? E depois, mas antes ele disse o quê? Espera que do alto virá o Espírito Santo. Fiquem aí, não saiam desse lugar, espere que ele virá. E nós estamos aqui cantando, faz de novo, tu és bem-vindo neste lugar. Porque o Espírito Santo, tu és uma realidade, tu não és uma promessa mais, tu és uma verdade aqui nesse lugar. Por isso o Espírito Santo de Deus faz de novo aqui nesse lugar. Pai, eu quero pedir nessa noite que o Senhor nos batize, nos toque poderosamente nessa noite. Senhor, todos aqueles posicionados, aqueles que estão com o coração, Senhor, voltados a Ti, nesses dias, voltados a Ti, Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer, porque nós confiamos e sabemos de Ti, que de Ti vem o socorro, de Ti vem a promessa do Senhor, vem a promessa. Assim como lá no dia que Ele veio, quantas pessoas estavam lá? 120 pessoas. 120 no dia que o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes. 500 pessoas ouviram a promessa. 120 só que estavam lá naquele dia. Só 120. Metade de 500 é 250, né? Nem a metade. Por isso, nessa noite, eu falo para o Senhor, faz de novo, Espírito Santo. Faz de novo assim conforme o Senhor nos prometeu. Assim como há uma promessa para essa casa, assim como há uma promessa para esse ministério. Ele foi fundado com uma missão. Esse ministério foi fundado com uma missão. Por isso nós estamos aqui hoje, continuamos aqui presentes, Senhor. Faz de novo. Nós estamos aqui porque estamos esperando o comando do alto. Amém? E eu nem ia ler agora, hoje, mas eu só aproveitando
Está em cima daquilo que eu vou falar com você essa noite, mas Atos capítulo 2, no verso 47 ou 37, espera aí, vamos lá, Atos 2, no verso 42, né? Porque no começo de Atos 2 fala da chegada do Espírito Santo, diz que nós estamos falando aí no final, né? Depois daquele acontecimento todo, que os 120 presenciaram, 3.000 pessoas se converteram ao Senhor, amém? 3.000 pessoas, porque eles ficaram ali esperando a promessa do Senhor, perseverantes na promessa do Senhor. E olha que tinha gente morrendo, não era de vírus, mas cortava o pescoço, prendia, matava. Por quê? Porque professavam a fé em Jesus Cristo. E a palavra dessa noite, a palavra que está em nós esses dias é: a igreja não pode ficar parada. Nós tomamos uma decisão de avançarmos. Nós não temos que temer aquilo que está na nossa frente. Nós temos que ter muita responsabilidade naquilo que estamos fazendo, naquilo como nós vamos nos movimentar. Principalmente uma responsabilidade de fundamento. Mas nós precisamos entender que nós não vamos parar, não podemos parar e não vamos parar. Nós demos um passo importante, e aí esse texto fala de algo que não é sobrenatural, não é impossível de acontecer. Eu estou falando para mim também, porque eu olho isso aqui e falo: meu Deus, é esse lugar aqui que o Senhor está nos chamando. Então eu queria ler com você. Senta aí. A gente manda as pessoas levantarem para ler. Eu queria que você, se você estivesse em pé, você sentar. Porque eu quero ler esse texto aqui com você, e eu quero dizer para você aquilo que nós vamos viver. Por isso que você vai ficar sentado, porque você vai olhar assim: pastor, eu também olhei para aqui, eu falei: Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer de nós? E ele falou, simplesmente ele quer que nós entremos naquilo que ele naquilo que é a verdade dele, naquilo que ele disse: permaneça nesse lugar, até... Não que do alto venha, porque ele já está aqui, ele é uma realidade. Mas até que Jesus volte, até que Jesus pise na terra, até que Jesus governe de Jerusalém. E aí, o verso 42 diz: eles perseveravam, está falando da igreja que começou, a igreja de Atos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós falamos hoje, né? Eu postei, nós precisamos vamos arrecadar alimentos, tem pessoas precisando. Então chegou a hora de nós repartimos o pão, né? A comunhão, nós continuamos online aqui, nós estamos em comunhão. Eu sei que você está aí, você está sintonizado com aquilo que Deus está fazendo, amém? E agora, a oração nós continuamos, nós estamos orando, todos nós estamos orando. Então aqui está acontecendo, olha, não é algo fora daquilo, né? Eu falei para você ficar sentado, mas é algo que a gente já faz. Mas aí o verso 43 diz: e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Mas espera aí, isso aqui não parou não, viu? Porque ele diz que esses sinais acompanharão, peraí, não é o evangélico, não é o crente, né, o que vem na igreja domingo, né, o líder, o pastor, aquele título, não é o título. Ele diz assim, esses sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Você crê? Levanta a mão. Se você crê, esses sinais aqui vão continuar, vão ser realizados hoje. Acontecem hoje, mas só para aqueles que creem. E aí, verso 44, bom, aí tudo bem, né? Nós estamos dentro, né? Aí diz, 44, bom, todos os que criam, que precisa crer. Isso aqui, gente, eu não estou falando, isso aqui é muito sério. Porque somente crendo e acreditando que Ele vai fazer a obra, porque eu não sou capaz de fazer.
Jesus é o capaz. Jesus é capaz. Por isso que ele deixou o Espírito Santo para que nos faça andar sobre toda a verdade. E aí o verso 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Eles estavam unidos. E aqui está falando de unidade da igreja. Está falando de corpo da igreja. Não está falando de eu ir lá para a internet, no Google, e achar um programa legal para a gente fazer na igreja. Não, se não tem o que fazer, desculpa a expressão, pode ser forte, na igreja, se não tem nada funcionando, para tudo. Vamos orar, vamos ouvir do alto, que do alto venha a direção. A igreja não pode estar copiando, olhando, porque esse território, só o ministério manifestando vida em fé. A igreja 1 aqui do Centro-Oeste e a igreja 2 de Três Marias. Nós temos um território para conquistar, nós não podemos olhar para o lado, nós temos que fazer aquilo que nos cabe fazer naquele lugar. Então está falando de unidade do corpo da igreja. Nós precisamos estar aqui em oração, porque o Espírito Santo tem que falar comigo e com você ao mesmo tempo. Não pode só falar comigo também. Está vendo a importância da unidade da oração? Por isso que eu falei para você ficar sentado. Porque agora chegou a hora. Eu estava doido para marcar uma reunião de oração. Eu ia causar um impacto. Eu nem falei para os pastores na reunião ontem, mas isso nem foi pauta, né? Estava lá, mas eu nem falei, porque o decreto do governador parou, a gente viu que o pico subiu, a gente tem que ter os cuidados, mas isso aí não tem nada a ver com falta de cuidado. Eu quero, ainda marquei, não vou marcar, mas eu pensei em fazer uma reunião de oração com pastores e líderes, mas eu quero convocar toda a igreja. Quem quiser participar, vai participar. Com todo cuidado, a gente tirar tudo quanto é cadeira aqui, e nós vamos ouvir do alto. Vamos marcar um dia mais na frente, não estou falando agora não, deixa passar esses 15 dias, nós vamos marcar uma reunião de oração. Eu quero que você venha, ore, deixa Deus falar no seu coração. Pastor, como é que vai ser? Deus vai trazer toda a segurança, Deus vai fazer. Eu não estou dizendo que nós vamos fazer nada fora daquilo que está legalizado, para aquilo que é autorizado de fazer na igreja, tá bom? Eu não quero aqui avançar dizendo, nós estamos em Deus, vamos fazer de qualquer jeito. Não, nós temos que estar respeitando, né, as normas e as leis, né, dessa cidade e desse estado, amém? Dessa nação. Então nós vamos fazer uma reunião de oração até que do alto venha. Amém? Você está disposto? A gente começar a orar aqui, a orar, e se Deus não falar, pastor, a gente continua orando. Se der vontade de ir embora, a gente vai, se não der, a gente fica. O horário não tem problema, a gente fica aqui, dorme por aqui, não tem problema. Que tal dormir aqui, acordar no outro dia? Quem sabe ele fala no outro dia. Nós precisamos ouvir a voz. Por isso que eu falei para você ficar sentado, porque agora é assim, nós vamos fazer isso, nós vamos ouvir. Eu quero ouvir essa voz. Eu quero que ele movimente a igreja. Eu quero viver a realidade aqui. E aí diz o verso 45. Ixi, agora pega. 45. Bom, eu estou lendo que está na Bíblia. Eu não estou falando nada de mim. Eu simplesmente estou retratando aqui o livro de Atos, mostrando para você como que a igreja surgiu. O que a igreja fazia lá. Agora, pastor, é para imitar a igreja? Não, eu não estou dizendo para você imitar, eu estou dizendo que a partir daqui, nós vamos ser igreja hoje, porque nós temos a base dos ensinamentos, e a partir dos ensinamentos nós vamos fazer muito mais do que isso aqui, amém? E aí o verso 45 fala assim, vendiam suas propriedades e bens, e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Nós precisamos viver esse compartilhar entre as pessoas. Essa igreja vai ter uma mesa posta e ninguém vai comer debaixo da mesa, todos vão comer da mesa. O ministério prospera, todos prosperam. Não tem a ver com uma pessoa, não tem a ver com só um, com dois, não, a prosperidade vem para os filhos. A mesa está posta para todos compartilharem. Então é hora de nós, a unidade faz isso. Se tem alguém que precisa de abraço, eu abraço. Porque, irmão, quando a gente fala de mesa, de abraçar, de fazer comer na mesma mesa, vai ter momentos que vão chegar para mim mesmo como pastor. Pode ser a própria liderança, pastor, eu estou achando que é assim.
Às vezes eu posso ficar dentro de mim pensando, poxa, mas eu estou tão animado para fazer dessa forma, e ele vem falar dessa forma para mim, que está vendo que não está dando certo, ou que a gente precisa fazer de outro jeito e tal, e aí eu vou consultar, orar ao Espírito Santo, porque nessa comunhão de mesa, às vezes alguém pode falar não para você, e eu preciso aceitar isso, ou então que quem fala não, entenda que eu vou estar orando por isso, e também quem recebe o não, vai estar orando, e se reconhecer que está errado, seja humilde e reconheça que precisa mudar. Isso é unidade, isso é mesa posta, porque aquele que sai da mesa precisa ser abraçado e não quer, nós não podemos obrigá-lo a sentar na mesa, aí que está. Por que eu prego muito sobre isso? Porque depende de você, está dentro de você. Porque não adianta a gente colocar uma mesa e falar para alguém, trabalhar isso a alguém, a pessoa não aceitar. Irmãos, se você não é questão de aceitar o que você faz ou deixa de fazer, não é isso, mas é por favor, é que a gente precisa entender que a unidade é uma voz só. Se tem uma voz de comando é do Espírito, então eu tenho que sintonizar. Então tudo aquilo que eu acho que é, mas que alguém falou numa mesa, nós vamos então orar por aquilo e vamos buscar o que? Discernimento do Espírito Santo. Por isso que eu falei para você ficar sentado. Agora, pastor, é fácil? Eu não sei se posso falar que é difícil, eu só sei de uma coisa, você vai ter que gastar tempo em oração. Eu só sei que você vai ter que gastar tempo a sós. Gastar tempo a sós com Deus não tem a ver, entra no seu quarto, porque às vezes fala assim, entra no seu quarto, fecha a porta, né? Vou ficar lá dentro para ninguém ver e tal. Beleza, eu também faço. Mas ficar sós com Deus é você ir para a presença, quando você se coloca nele para ouvir o que ele está falando. Você não leva para lá suas finanças, você não leva sua performance, você não leva seu dinheiro, você não leva seu irmão, sua mãe, seu esposo, sua esposa, sua família. É só você e Deus. Nessa hora é só você e Ele. Ele quer ver o seu coração, porque Ele conhece tudo de você. Ele quer que você fique quieto, para que Ele possa falar. E às vezes a gente ouve uma palavra e Deus fala com a gente, só que a gente fala não, porque não quer submeter a palavra. Isso é unidade. Isso funciona numa mesa, é isso que eu estou falando aqui. Então nós precisamos dessa comunhão. E aqui está falando repartir de bens também, está falando de bens financeiros sim. Por que não, se tem um irmão entre nós precisando de algo, por que nós vamos, irmão, eu não acredito, me desculpe, eu não acredito numa igreja, que alguém levanta do culto de domingo, com a sua despensa cheia, vai embora e sabe que tem alguém precisando de comida, precisando de alimento, precisando de algo. Então, meu irmão, me desculpe, não adianta, isso não é igreja. Isso não é igreja, isso é vida da alma, isso é, porque se a sua provisão vem da sua força, meu amigo, você tem que guardar mesmo em 7 chaves. Agora, quando vem do alto, passa por você e abençoa, é como um rio, ela não para. E eu vou voltar mais uma vez para cá, eu estou falando do que está escrito aqui. Talvez você fale, nós estamos no século 21, pastor, isso aí, vender bem, essas coisas, é no contexto da época. Não, mas espera aí, Jesus largou a sua glória, ele é rico, largou a riqueza, a sua glória e veio para cá e andou entre nós, para cumprir o propósito. Será que você não pode deixar os seus bens, o seu orgulho, as suas coisas, para servir ao rei? Assim como o rei fez. Então eu acho que isso aqui está bem dentro da realidade. A verdade, nós precisamos isso aqui de base para fazermos muito mais. Verso 46 fala, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, todo dia. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e principalmente, está falando aqui, sinceridade de coração. Aí que está o tratamento de Deus. Na sinceridade do nosso coração. Aí entra tudo aquilo que eu venho falando de convicção, venho falando de fé, né? Eu vejo muitas pessoas postando coisas, falando coisas, irmãos, as pessoas, elas não entendem de fé. As pessoas têm um entendimento muito errado sobre a fé. Principalmente porque ela foi deturpada pelo diabo. Assim como o diabo deturpou, ele apagou
vamos dizer assim, a luz que brilha na oração em línguas dentro da igreja, porque eu nunca vi a igreja parar, tanta coisa para a igreja resolver, o presídio está assim de gente presa, e a igreja gasta tempo discutindo línguas e um pastor falando do outro, achando engraçado o que ele está falando, nem ele entende, ainda faz piada. Fico pensando uma coisa que está na Bíblia, tanta coisa importante para resolver, está parecendo político. Está lá em Brasília com tanta lei, a gente sabe que nada funciona, no Brasil está difícil por causa das leis, e aí eles fazem tudo lá, menos mexer nas leis, que é preciso fazer, não faz. E aí eu fico pensando, quantas coisas se perde tempo, podendo estar simplesmente voltado para essa unidade aqui, voltado para o corpo de Cristo, voltado para a unidade. Hoje eu conversei com um pastor, mais cedo, Júnior estava comigo, nós conversamos, um pastor conhecido da denominação, eu falei muito, ele conhece papai, conhece a história da igreja congregacional do Rio de Janeiro, né? Foi uma igreja cristã congregacional, depois desmembrou, aí se transformou na congregacional, ficou do Rio de Janeiro, é muito forte no Nordeste, a cristã ficou aqui no estado do Centro-Oeste, do Sul, né? Então foi dividido, papai foi muito tempo, foi reitor de seminário, foi professor de escola dominical, professor enfim, reitor, professor, e pastor e tal. Então assim, eu vivi muito essa coisa de pastores e convivi muito com eles, né, nesse dia a dia, vamos dizer assim. E hoje eu conversando com ele, e ele mesmo falando para mim, como que muitas coisas, a estrutura tem, a igreja é rica, ela é muito rica, tem muitas igrejas, mas muitas coisas ainda precisam fluir. E aí nós conversávamos justamente sobre isso, no que nós estamos falando aqui, que é algo também que entre nós precisa ser consertado, e nós vamos consertar. É justamente o corpo de Cristo funcionar. Não tem a ver, irmãos, com coisas, estipular coisas, ler, inventar e tantas coisas fora do básico, do principal, que é o corpo de Cristo, que é a igreja funcionar. E a gente está muito longe disso. Eu falo isso com propriedade porque eu vivi dentro e sei que precisa. E o meu coração queima. Eu falei, Senhor, o dia que um avivamento acontecer, em quantas denominações, né? Essa palavra, claro, poucas pessoas estão assistindo, mas ela vai ficar aberta aí na internet. Pode até ser, né, que um dia chegue aos ouvidos dos pastores. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meu coração, eu tenho um amor muito grande para a denominação congregacional e cristã do Brasil. Eu não posso esconder isso que arde dentro do meu coração, ao ponto de eu sonhar um dia estar falando para os pastores e ouvindo deles, falar assim, estamos todos então, né, com cada igreja agora vai funcionar no seu local, independente de existe uma liderança, uma organização, mas cada igreja funcionando no seu ambiente, no seu lugar, no seu território. A realidade de uma cidade é a realidade de outra, a realidade de um bairro, a outra realidade é outro bairro. Não, a gente tem que ser independente no sentido de atender aquilo que precisa na região. Isso é muito importante, né? Que essa palavra, eu creio que o Senhor, isso arde no coração do Senhor. Claro que o coração de Deus é unidade, não só, mas quantas outras estão acontecendo, e eu creio que muitos pastores estão entendendo isso, e a gente está convergindo para isso, e o meu coração arde, né, quando eu falo disso, eu sonho com isso, um dia vai acontecer em nome de Jesus, amém? E aí o verso 46, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. E o último verso 47 do capítulo 2, fala, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo, e assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Glória a Deus por isso, amém? Essa é uma mensagem profética, é uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração para uma igreja que vai funcionar, uma igreja que vai funcionar. E eu queria ler com você na tradução, na Nova Bíblia Viva Portuguesa, NBVP, achei essa tradução aqui, ela é boa de se ler. Isaías 60, no verso 1 fala assim, levante-se meu povo,
que o seu rosto brilhe de alegria, porque chegou a luz. Quem que é essa luz? Jesus, o Rei da Glória. Vou repetir. Isaías 60, verso 1. Levante-se, meu povo, que o seu rosto brilhe de alegria, porque chegou a luz. Aqui o povo começou a se movimentar lá em Atos, por causa da luz chegou, Jesus. Por isso que o movimento começa a acontecer, porque a luz está presente, a luz chegou. E aí a igreja começou a se movimentar. Eles não tinham o livro de Atos para ler e para se inspirar. Isso aqui foi escrito o quê? Atos, foi os atos deles todos os dias que foram escritos. Então, quais são os nossos atos nesses dias? Nós não vamos escrever um livro de atos, mas nós precisamos ter os nossos atos para corresponder àquilo que o Senhor está querendo fazer. Por quê? Querendo. E não vai fazer, pastor? Deus é poderoso, mas Ele pode passar uma geração. Eu não quero ficar de fora daquilo que o meu Pai está fazendo. Porque Ele determinou assim, lendo as Escrituras, a gente estuda e vê que Deus escolheu fazer através do homem. Deus escolheu fazer através do homem, vontade do Pai. Por isso nós estamos aqui, amém? Por isso que nós somos proféticos. Proféticos é fazer, cumprir profecia. Profecia daquilo que foi escrito. Os meus dias foram escritos, antes mesmo que eu nascesse no ventre da minha mãe. Aleluia, amém? A glória está brilhando sobre você. Quando Jesus vem, a glória brilha. Depois você medita em Isaías 60. A glória está brilhando sobre você. Ou seja, nasceu em você. Jesus nasceu em você. Para você brilhar, para você cumprir, para você fazer, para você ter atos de glória, para você ter atos de unidade. Não tem nada difícil aqui. Não precisa se apegar. O dia que você soltar que está na sua mão. Pastor, mas compartilhar para dar, para fazer, né? A gente é difícil entender isso. Não, abre a tua mão. Eu estou aprendendo a abrir a mão. Engraçado que Deus primeiro, a gente às vezes não tem nem tanto assim, né? Mas Ele está ensinando no pouco, meu amigo. Porque no muito, se não aprender a abrir a mão no pouco, no muito vai ser difícil. Amém? Então não perca o processo de Deus. Pastor, mas eu tenho pouquinho, vou esperar muito. Não! Deus está nos ensinando agora no pouco. Porque a gente vai estar treinado para o muito, gente. Para o muito a gente vai abençoar pessoas. Por que a gente vai fluir, vai tocar pessoas, vai tocar nações? Porque a Bíblia diz, chama uma igreja viva para quê? Vai, toque nações, alcance povos não alcançados. Tem pessoas perecendo no mundo inteiro. Sabe quanto que é a oferta de missões? Não chega a 2% no mundo. Isso mesmo que você está ouvindo, 2% no mundo. É muito baixo. Então Deus está precisando de quê? O campo tá branco aí, para colheita. Ele está precisando de homens e mulheres, de posicionamento de homens e mulheres. Vamos terminar de ler então, pelo menos um salmo Isaías 60. Essa palavra aqui, ela vai continuar domingo, tá bom? Eu não vou correr, eu não quero correr, porque eu quero que você entenda que isso aqui é algo muito importante. Sabe, é muito profético isso aqui. Isso aqui é o começo de uma nova era, começo de um novo caminhar. Agora, não tem nada de novo, é sempre aquilo que a Bíblia diz, mas é um posicionamento que está vindo sobre nós, um entendimento de posicionamento. E aí, verso 2 diz assim, a terra está coberta de trevas e os povos vivem na escuridão. Ora, o que é escuridão e trevas? Fala de quê? Trevas e escuridão fala de mentalidade, fala de opressão, de pensamentos que caem sobre a nossa cabeça. Eu falei sobre verdades que estão sendo desconstruídas. Não pense você que daqui para frente as coisas não vão piorar, porque a verdade vai ser de todo jeito, de todo modo, vai tentar ser tirada. Agora, aqueles que creem na palavra de Deus vão perseverar, eles vão ficar firmes. Olha o que eu disse aqui. Eles aqui acreditavam. Por que acreditavam? No começo do verso. Perseveravam no ensino dos apóstolos, perseveravam no ensino dos apóstolos. Ou seja, ficaram firmes naqueles ensinamentos, mesmo muitas pessoas sendo mortas. Não foi uma pandemia,
Foi uma perseguição de morte, e eles perseveraram ali, porque fundamento, é base, não tem morte. Onde está a tua morte, a tua vitória? Não tem mais, a luz chegou. Isaías está falando aqui, essa luz hoje está em mim e em você. Então aqui é perseverança. Então essa mentalidade, esse pensamento, essa opressão. Por que é opressão? O diabo vem para dizer o que para mim e para você? Tentar deturpar a verdade, mostrar para você lá fora que está tão complicado, que aí você vai duvidar da palavra. Por isso você não tem que dar ouvido. Eu falei, ele é um leão, a Bíblia fala, né, que ruge, mas é um leão sem dente. O leão da tribo de Judá venceu. Esse é o leão. Agora esse aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu não tenho que dar ouvido. Resista. O resistir, vamos lembrar lá do Éden. O que Eva fez? A palavra veio, come, até que, essa árvore parece ser boa, deixa eu comer. Ninguém pegou na mão dela, ela foi com livre e espontânea vontade. O homem se corrompeu de livre e espontânea, por quê? Estava ouvindo uma voz contrária ao que Deus disse. O que está acontecendo hoje? O que significa essa opressão de pensamentos que vem sobre a nossa cabeça? Que o mundo está implantando hoje, que o mundo por trás do mundo, quem que está, meu irmão, por trás do mundo? O diabo tem seus fantoches por aí. Pessoas sendo usadas para deturpar a verdade. Você vê, você tem hoje uma ideia, não estou querendo defender homem, né? Eu amo o presidente, né? Mas ele não é um homem perfeito, é um homem que boas intenções, a gente sabe, um homem que tem compromisso com coisas que precisam ser consertadas no Brasil. Eu creio, conservador, olha muito para a palavra, então a gente sabe que o que está sendo ele está tentando construir, as pessoas estão bombardeando, porque eu fico imaginando Jesus, né? Por que não se pode falar de Jesus? Pode falar de qualquer religião, de qualquer coisa, até de coisas absurdas que falam, mas quando fala de Jesus existe uma resistência. Por quê? Porque é a voz da verdade. E o diabo já deturpou isso aí fora, né? Porque as pessoas acham que crente é um grupo separado, que acha que os outros vão para o inferno, que só eles são santos, e aí o diabo aproveitou e deturpou. Meu querido, não é isso. Somos pessoas, todos nós somos filhos. Deus criou o homem, e aí ele chama para você novamente a ter comunhão com ele como pai. Você quer Deus? Qualquer religião vai te levar a um Deus. Qualquer religião leva a um Deus. Mas só Jesus vai te levar a um Pai. Toda religião vai te dar uma lista de coisas para você fazer. Se não você não fizer, senão eu conversei com pessoas, com espíritos, estou conversando com outras pessoas, maravilhoso, pessoa que eu amo, mas eu falo assim, tá ali, eu tenho uma regra para cumprir. Agora, quando você tem relacionamento com um pai, por mais que você erre, o seu pai está te consertando. Irmãos, é tremendo isso, amém? Então esse pensamento opressor, isso está sendo implantado, é o que está acontecendo, é isso que Isaías fala aqui. A terra está coberta de trevas e os povos vivem em escuridão. Aí continua. Mas o Senhor está sobre você, o Senhor está sobre você, o Senhor está sobre você, brilhando como o sol. O Senhor está sobre você, brilhante como o sol. A sua glória se vê acima de você. Vem para cá, Júnior. A sua glória se vê acima de você. Oh, glória a Deus. Por isso que eu estou, irmãos, muito convicto daquilo que nós vamos fazer nesse lugar. Muito convicto. Nós já vamos começar o culto na igreja lá de Três Marias, vamos começar aqui, sabe, é um novo tempo para essa igreja, está na hora de você buscar, de você orar, e aí verso 3 termina, só até o verso 3, todos os povos da terra virão atraídos pela luz que você recebeu, todos os povos da terra virão para esse lugar, um lugar em que mana leite e mel, um lugar em que sai rios de água viva, Jesus, Yeshua HaMashiach, brilhando através de nós, Ele é que brilha através de nós, para que as pessoas possam beber dessa fonte, que as pessoas possam saciar a sua sede, que as pessoas possam ser libertas da religião, que elas possam ser libertas da religião. Nós declaramos Yeshua neste lugar, que o avivamento, Senhor, toque a nossa igreja, toque as nossas vidas, Pai, para que isso possa fluir dentro de nós. Nós precisamos sim, Senhor, começamos a repartir o pão, vender os nossos bens, Senhor, fazer algo,
sobrenatural, para que a tua luz possa tocar poderosamente as pessoas. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então comece a adorar a Ele aí. Aleluia. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer coração. Sim. Vem conjurai todo Deus. Vem manifestar os teus sinais. É aqui mesmo, Jesus. É aqui nesse lugar. Sim, Yeshua. Pode vir aqui. Deixa, bebê, lá vai. O que fazer quando ele vem aqui? Mas de ser bem-vindo, mas te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Sim, sim. Nosso amigo Deus possa tocar a tua vida nessa noite, amém? Que a graça do Senhor Jesus toque o amor do Pai, o relacionamento com o Espírito Santo, amém? Comunhão, relacionamento. Em nome de Jesus, que Deus toque a tua casa. Deus abençoe você nessa noite, amém? Recebe do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus tocar. Não durma, não se preocupe com sono. Deixa o Espírito Santo tocar você. Leia, medite no Salmo 60, no Isaías 60. Leia Isaías 60. Leia, medite, deixa Deus pegar. Durma cheio da glória de Deus. Eu declaro em nome de Jesus prosperidade e saúde para você. Amém? Glória a Deus. com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser Nós te desejamos outra vez aqui. faz de novo, faz de novo o seu povo clama-te, faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez de novo, faz de novo. O seu povo clama
fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, Nós te desejamos outra vez.